Olá, que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma live, um ao vivo, e vamos falar mais uma vez sobre esse assunto, línguas estranhas. Existem? Nós já fizemos 2 vídeos sobre isso. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo relacionados a esse assunto, línguas estranhas, tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui o PR Marcelo Rosa, também Rosária Cardoso, uma boa tarde, né? Dependendo aí do horário, bom dia, boa noite. Também Camila Souza, boa tarde. Ela diz que teve essa curiosidade. Yolanda Ferreira, boa tarde. Leila Silva, o Vasco, também o Radical TV, saudações, Fabiano Oliveira, Tiago Alves, Wagner Matos. Bom, não esqueça de dar o seu like aí no vídeo, né? Importante para o canal, importante para o vídeo. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14. Não sei se vamos conseguir ler o capítulo todo hoje, para não ficar uma live muito grande, né? Mas vamos analisando os versículos, tá bom? É importante, sempre que você entrar, você dar o seu like, você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? A Rosário Cardoso, ela diz que colocou o número para receber a lista de transmissão. Muito obrigado às pessoas que entraram em contato comigo, que estão também apoiando esse trabalho. Inclusive, o YouTube, ele disponibiliza uma ferramenta chamada Superchat. O Superchat, a pessoa vai ali e ela pode, então, dar um apoio ao canal. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, ela pode fazer um apoio ao canal. Bom, nós já falamos que, lá em Atos dos Apóstolos, que quando aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, elas falaram em outras línguas, elas falaram em outros idiomas. Não era um dialeto celestial, como muitas pessoas elas acreditam, né? Até aí o Lampard 8 colocou Labalachúria é língua estranha, né? Então tem muitas pessoas que acreditam nessas línguas que seriam para eles línguas dos anjos ou um dialeto celestial, e em muitas instituições religiosas, até você ouve o pastor dizendo que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas, ou pelo menos alguma vez ela falou em línguas estranhas. E alguns pastores dizem para as pessoas até imitarem aquilo que ele está falando. E eu confesso para você que, dentro dessa orientação, era o que eu fazia também. Só que, como você sabe, hoje o nosso entendimento é outro, nós nos respaldamos dentro daquilo que está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, ele fala da profecia, o dom de profecia é superior ao de línguas, né? É interessante nós observarmos que essa igreja de Corinto, ela tinha vários problemas. Ela tinha problemas em relação à ceia,
que nós já explicamos também. Ela tinha problemas em relação ao uso de véu. Então, era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha vários problemas. E essa cidade de Corinto era uma cidade que tinha um porto, né, muito grande, então chegavam muitos estrangeiros. Então, havia necessidade, claro, de se falar outros idiomas para que as pessoas compreendessem, os estrangeiros compreendessem. Mas vamos analisar aqui o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo diz assim: segui o amor. Então, Paulo, ele está falando sobre o amor. Ele vem falando sobre o amor, que é o dom supremo, e ele orienta, olha, segui o amor. Paulo não estava nesse lugar, ele estava mandando uma carta. E ele diz: e procurai com zelo, quer dizer, com cuidado, os dons espirituais. Então, procure com cuidado os dons espirituais. Porque nessa ânsia ou nesse afã de buscar dons espirituais, muitas pessoas são enganadas, são iludidas. Então, por isso ele diz, olha, busque com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E a profecia aqui não é aquela coisa de adivinhar CPF, adivinhar, por exemplo, a identidade, o número da identidade, nada disso. Profecia aqui é a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra. Versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, uma coisa importante, que se nós formos seguir aqui como está escrito, quando Paulo diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, nós já vemos aí uma coisa que é totalmente contraditória àquilo que acontece em muitas denominações. Porque o que acontece em muitas denominações? A pessoa fala aquelas línguas ali estranhas, o labachúria, ou qualquer outra palavra que ninguém entende, e depois a pessoa diz assim, olha, o Senhor está revelando, o Senhor está dizendo isso. Quando, na verdade, nós lemos aqui que quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Quer dizer, então, não é Deus que está falando, mas a pessoa que está falando com Deus. Compreende a contradição? E eu já tive contato com pessoas de outras nacionalidades, e quando elas falam em outro idioma, por exemplo, um outro idioma, sei lá, um romeno, um chinês, um japonês, você não entende nada que aquela pessoa está falando, se você não sabe aquele idioma. Mas Deus entende, porque Deus entende todos os idiomas. Para Deus não existe isso, ele entende todos os idiomas. Então, a pessoa, na verdade, quando ela está falando um outro idioma que ninguém entende, que quem está ali ouvindo ela não entende, realmente ela está falando em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Por que a si mesmo se edifica? Porque se ele está falando em outra língua, como falavam os que estavam lá no dia de Pentecoste, ele fala em outra língua. Então ele está
louvando a Deus, ele está glorificando a Deus. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque ele está falando aquilo que as pessoas entendem. Por exemplo, se uma pessoa que é japonesa, ela entrar agora no canal, no vídeo, se ela não entende o português, ela não vai ser edificada em nada, porque ela não entende o que eu estou falando. Você que entende o português, você está sendo edificado. Aí ele diz, versículo 5, eu quisera que vós todos falasseis em outra língua, muito mais, porém que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Eu lembro que eu já fiz, quando estava dentro do sistema religioso, eu fui fazer culto na Alemanha. Então, o que acontecia? Eu falava o português, mas havia alguém que interpretava, que falava o alemão para as pessoas. Eu fui também na Romênia. Então, eu falava em português e tinha alguém que traduzia, fazia a tradução. Ele interpretava o que eu estava falando e traduzia para o romeno, para as pessoas entenderem. Só que na época da igreja primitiva, as pessoas elas tinham essa facilidade, esse dom de falar outros idiomas. Era realmente o dom do Espírito. Porque havia necessidade de evangelizar, havia necessidade de levar o evangelho a outras pessoas. Vamos continuar lendo que você vai ver claramente o que Paulo está dizendo. Ainda o versículo 5. O que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se eu falo português para as pessoas que só entendem o alemão, essas pessoas só serão edificadas se alguém interpretar, se alguém fizer a tradução. Agora, porém, irmãos, olha só que interessante, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Então, Paulo, você veja que ele não está elogiando essas pessoas, ele está fazendo uma crítica. Porque eu até acredito que havia, no meio daquelas pessoas lá, talvez até existisse mesmo essa coisa de labachúria, dessas coisas, dessas línguas que eles acreditavam ser um dialeto de anjos ou celestial. Mas Paulo está fazendo uma repreensão. Ele está dizendo, há sem dúvida, versículo 10, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que me fala, e ele estrangeiro para mim. Então você veja que Paulo está falando justamente de idiomas. Ele está falando de idiomas.
Porque ele diz: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. E ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então você veja que é uma repreensão, é uma correção. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, quer dizer, se eu orar em outro idioma, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera se eu não entender aquilo que eu estou falando, se eu não compreender aquilo que eu estou falando. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, ou seja, sem você entender o que você está falando, né? Como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? O que aconteceu no dia de Pentecostes foi diferente. As pessoas falavam em outros idiomas e as pessoas que estavam ali, elas entendiam que aquelas pessoas estavam glorificando a Deus na sua língua materna ou suas línguas maternas, né? Versículo 17, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Então você vê que Paulo está falando de idioma, porque Paulo devia falar o grego, devia falar o latim, devia falar o aramaico, devia falar o hebraico. Paulo, ele devia, né, ou ele devia ter tido essa oportunidade de estudar e conhecer outros idiomas, né? Então, isso que Paulo está falando aqui é justamente sobre idiomas. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua, em outro idioma, que ninguém entende. Irmãos, olha só como que é uma repreensão. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aí Paulo vai dar um exemplo do Antigo Testamento. Ele vai dar um exemplo de Isaías 28, versículo 11 e 12, quando ele diz assim: na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, tá vendo? Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estás loucos? Imagina você no lugar e aí um está falando alemão, outro está falando em hebraico, outro está falando o mandarim, outro está falando espanhol, português, quer dizer, uma mistura de idiomas e ninguém se entende ali. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós.
Que fazei, pois, irmãos? Olha só a orientação de Paulo, e você vê que não é isso que acontece nas denominações. Que fazeis, pois, irmãos? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz a revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três. Então, por que que nas igrejas, nas denominações, o pastor manda todo mundo falar em línguas estranhas, por exemplo? Se Paulo está dizendo que no máximo dois, quer dizer, dois e quando muito três devem falar. Por que que nas denominações, então, por exemplo, todo mundo fala? Todas as pessoas falam. Se for seguir o que está aqui na Bíblia, apenas dois. Quando no muito, três deveriam falar. Mas não é isso que acontece. Então, ele diz, ou quando no muito, três, versículo 27. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo ou com Deus. Então, se não tiver ninguém ali que interpreta, é para ficar calado. Mas você veja que eles não seguem isso. Não seguem isso. Aliás, nem leem isso, né? Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, você veja que a profecia é para consolar, é para edificar, é para exortar. Não é, por exemplo, descobrir ou querer descobrir a identidade, o CPF, ou com quem a pessoa vai casar. Nada disso. Não é bruxaria. Tá? Não é bruxaria. 30. Se, porém, vier revelação, a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis, um após outro, profetizar, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, quer dizer, não tira ninguém do seu poder de consciência, né, do seu domínio próprio. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, você veja que, nesse ponto aqui, Paulo está sendo rígido, né? Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém o ignorar, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais em falar outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, no meu entender, o que Paulo está se referindo aqui sobre línguas estranhas é justamente sobre falar em outros idiomas. Porque você, por exemplo, você não vê isso em outras cartas, por exemplo. Você não vê isso em outras cartas. É uma orientação, uma exortação, uma repreensão
para a igreja de Corinto. Aliás, uma igreja muito problemática. Essas pessoas de Corinto, elas tinham sérios problemas com heresias, com doutrinas falsas, com falsos profetas. Então, Paulo, ele usava também de palavras fortes com essa igreja de Corinto, tá certo? Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos por estarem inscritos no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Agradecer os que apoiam o canal e também você que dá aí o seu like, você que curte o canal e você que divulga o canal para outras pessoas, tá bom? Quero desejar a todos uma excelente semana, um forte abraço e vamos em frente, tá bom?